Bom, pessoal, dando início aqui ao curso de Farmacologia Autonômica, vamos estudar o primeiro módulo deste curso, que consiste nas bases anatomofisiológicas da neurotransmissão do sistema nervoso autônomo. Separei em alguns subtópicos, vamos abordar as bases anatômicas do sistema nervoso autônomo, as bases fisiológicas e os princípios da neurotransmissão, obviamente. Meu nome é Aclerton Pinheiro e vamos lá. Eu coloquei aqui um cronogramazinho, como eu separei o curso em módulos, para a gente ver o que a gente vai abordar nos diferentes módulos. Então aqui, o módulo 1, como eu acabei de falar, ele consiste no estudo das bases anatomofisiológicas da neurotransmissão do sistema nervoso autônomo. O módulo 2 vai abordar a farmacologia adrenérgica e o módulo 3 vai abordar a farmacologia colinérgica. Coloquei aqui alguns tópicos dentro dos módulos para a gente ter uma ideia melhor. O módulo 1 vai constituir nas bases anatômicas do sistema nervoso autônomo, nas bases fisiológicas do sistema nervoso autônomo, na inervação e tônus autonômicos dos diferentes órgãos e da neurotransmissão. Vamos abordar esses 4 tópicos dentro do módulo 1. No módulo 2, que é o da farmacologia adrenérgica, o conteúdo abordado vai ser neurotransmissão adrenérgica, os adrenérgicos, que são os fármacos que fazem o que a adrenalina faz, e os antiadrenérgicos, que são os fármacos que bloqueiam a ação da adrenalina. É importante frisar também que esses agentes aqui, eles atuam sobretudo no sistema nervoso simpático. Também os adrenérgicos são chamados de simpaticomiméticos e os antiadrenérgicos são chamados de simpaticolíticos. Vamos fazer uma discussão de todas as classes de medicamentos que atuam nesse amplo sistema. Em relação ao módulo 3 da farmacologia colinérgica, o conteúdo abordado vai ser neurotransmissão colinérgica, os colinérgicos, os anticolinesterásicos, os anticolinérgicos e os bloqueadores neuromusculares. Lembrando também que os colinérgicos e os anticolinesterásicos são os fármacos que fazem ou geram uma ação semelhante à acetilcolina, e os anticolinérgicos e os bloqueadores neuromusculares, eles impedem a ação da acetilcolina, eles bloqueiam a ação da acetilcolina. Os colinérgicos e os anticolinesterásicos também são chamados de parasimpaticomiméticos, e os anticolinérgicos e os bloqueadores neuromusculares também são chamados de parasimpaticolíticos. Sobretudo os anticolinérgicos, porque são antagonistas dos receptores muscarínicos. Já os bloqueadores neuromusculares são antagonistas dos receptores nicotínicos e não têm muitas ações em relação ao sistema nervoso parasimpático. Assim, o módulo 1, coloquei também alguns subtópicos em relação às bases anatômicas do sistema nervoso autônomo. Gosto também de colocar sempre uns subtópicos para a gente se programar. O subtópico desses tópicos abordarão as divisões, a morfologia macroscópica, a morfologia microscópica, a organização anatômica geral, e aí vamos ver dentro do sistema nervoso simpático os núcleos, os gânglios, os neurônios, e dentro do sistema nervoso parasimpático a mesma coisa, os núcleos, os gânglios e os neurônios. Então era basicamente isso. Vamos começar. Em relação a esse início, vamos falar primeiro das divisões. Nós temos aqui, o sistema nervoso seria isso tudo, e aí nós temos o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é tudo aquilo que está dentro do esqueleto axial. E o que é o esqueleto axial? É o crânio e o canal vertebral, as vértebras. O que está dentro do crânio a gente chama de encéfalos, ou encéfalo. Aquilo que está dentro do canal vertebral a gente chama de medula espinhal. Então, o sistema nervoso central, ele consiste no encéfalo e na medula espinhal. E tudo aquilo que está fora desse esqueleto axial, a gente chama de sistema nervoso periférico, ou seja, ele está na periferia. Obviamente que ele começa no sistema nervoso central. Os núcleos dos neurônios
que saem e formam o sistema nervoso periférico, obviamente eles estão dentro ou da medula ou no próprio encéfalo. Assim, é uma divisão mais, digamos, didática do que ocorre na natureza mesmo. Então vamos lá. O sistema nervoso periférico tem um componente aferente e um componente eferente. O componente aferente, ele é responsável por levar as informações até o sistema nervoso central. Que informações são essas? São as informações provenientes do meio. Por exemplo, se tem pouca luz, se tem muita luz, se a temperatura está mais alta, se a temperatura está mais baixa. Eu estou falando do meio externo, mas como a gente vai ver, os aferentes do sistema nervoso autônomo, eles informam as condições do meio interno. Então, informam a osmolaridade, o pH do sangue, a pressão arterial, mas não deixam de ser informações do meio em geral. Do meio que eu digo é o que está fora do sistema nervoso. Então aqui, ó, o nariz, os olhos, a orelha, as papilas gustativas, pele, músculos, articulações e vísceras. Ou seja, aqui nós temos sobretudo o sistema periférico somático, que é aquele que os sentidos utilizam. E aqui nós temos o componente eferente. O componente eferente é aquele que leva as informações que são construídas, que são processadas no sistema nervoso central para a periferia. Então é um componente de receber informação, o aferente, e um componente de mandar informação, o eferente. Esse eferente geralmente ele vai gerar uma resposta muscular, geralmente, mas também ele pode inervar glândulas e gerar uma resposta de secreção. Aqui, em relação ao componente motor, nós temos o músculo liso, o músculo esquelético e, obviamente, o músculo cardíaco, que não está mostrado aqui. Então, seria uma divisão mais inicial. Aqui uma divisão mais completa. Dentro do sistema nervoso central, como eu falei, nós temos a parte sensorial, que são o componente aferente, e nós temos a parte efetora. Dentro da parte efetora, nós temos uma porção autonômica e uma porção somática. A porção somática é aquela que inerva os músculos estriados esqueléticos, ou seja, é aquela que gera a motricidade voluntária. Então, se eu quero mover meu braço, se eu quero andar, se eu quero fazer qualquer comportamento motor, quem realiza isso são os neurônios somáticos motores, que é um componente do sistema periférico somático. Em relação ao que nos interessa, que são os neurônios autonômicos, nós temos o simpático e o parasimpático. Juntos, eles controlam diversos órgãos para controlar e modular diversas funções, que é justamente isso que a gente vai ver. Então, o controle do músculo cardíaco, dos músculos lisos, das glândulas, de algumas glândulas exócrinas, de algumas glândulas endócrinas e até do tecido adiposo. Isso vai gerar uma resposta, ela pode voltar em termos dos receptores sensoriais. Aqui é o componente do sistema nervoso entérico, que alguns autores colocam dentro do sistema nervoso autônomo, mas ele tem uma certa independência em relação ao sistema nervoso central. Ele tem a sua própria rede de reflexos internos, tem a sua própria rede de processamento interno. Obviamente que ele pode ser modulado tanto pelo sistema nervoso autônomo quanto pelo sistema nervoso central, mas ele tem uma autonomia maior até do que o simpático e do que o parasimpático tradicionalmente, mas não vamos abordá-lo nesta aula. Continuando, nós temos aqui, como eu havia falado, o sistema nervoso periférico, o aferente sensorial e o eferente motor. Tradicionalmente, os autores, sobretudo neuroanatomistas, como o Machado, que é um grande neuroanatomista responsável por um dos livros que eu uso como referência aqui dessa aula, ele diz que o componente eferente visceral é o que forma o sistema nervoso simpático e o parasimpático. Na parte motora, nós temos um componente visceral e um componente somático. O somático eu já falei, vai inervar o músculo estriado esquelético. Já os componentes viscerais, eles vão inervar os órgãos, as glândulas e o músculo cardíaco, divididos entre o simpático e o parasimpático que eu havia falado. Em relação ao aferente, nós temos também o componente visceral
e o componente somático. O componente somático é o responsável pelos sentidos, digamos assim. Então, os olhos, ouvidos, boca, nariz, o equilíbrio e a somestesia, que é o tato, sensações térmicas, coceira, a dor. Essas sensações somestésicas também são responsáveis pelos aferentes somáticos gerais. Também coloquei aqui no bolo os sentidos, como eu havia previamente falado. Já as fibras aferentes viscerais, apesar de muitos autores não colocarem elas juntas com as fibras eferentes viscerais, formadoras do simpático e do parasimpático, é óbvio e é notório que elas fazem parte do sistema nervoso autônomo. Porque, por exemplo, se você pega a própria regulação do coração, como é que os neurônios do simpático e do parasimpático sabem que ou tem que aumentar a quantidade de batimentos ou tem que diminuir a quantidade de batimentos? Eles só vão saber o que fazer se algumas fibras aferentes informarem eles. Então, o componente aferente visceral não pode ser dissociado do componente eferente. O nosso corpo ele sempre se baseia, em termos de funcionamento, numa dicotomia de sensação e resposta, aferência e eferência. Então, para ele fazer uma eferência de qualidade, para ele promover um controle de um órgão, ele tem que saber o que se passa naquele órgão. Então, se o coração vai bater mais rápido ou mais devagar, vai depender do contexto do sistema cardiovascular. E o simpático e o parasimpático, o sistema nervoso autônomo, ele tem sensores que ficam aferindo, por exemplo, a pressão arterial. E quando a pressão baixa, ele forma o comando dizendo, olha, aumenta a frequência cardíaca, porque a pressão está baixa. E quando a pressão está alta, ele faz o oposto. Olha, diminui a frequência cardíaca, que a pressão está alta. Assim, com a alta da pressão, eu tenho a diminuição do batimento cardíaco, ou com a baixa da pressão, eu tenho o aumento do batimento cardíaco. Quem faz o aumento do batimento cardíaco, da quantidade de batimentos, ou seja, quem causa taquicardia, é o simpático, e quem causa bradicardia é o parasimpático. Então, se a gente pensar num sentido de homeostasia, não são ações antagônicas que o simpático e o parasimpático têm. São ações complementares que visam levar o organismo, o corpo humano no caso, para um estado de melhor adaptação às suas necessidades metabólicas e entrar em equilíbrio com o meio. Um equilíbrio dinâmico no qual o meio muda, a gente muda. O meio tem uma ação, a gente tem uma reação. Então, está muito quente, a gente gera uma resposta ao calor. Está muito frio, a gente gera uma resposta ao frio. Estamos com fome, estamos há muito tempo sem ingerir alimento, geramos uma resposta. Acabamos de comer, geramos uma outra resposta. Tem uma ameaça iminente de morte ali para o organismo, ele vai correr ou vai enfrentar. São situações nas quais o nosso corpo ele sempre vai se adaptar, ou pelo menos vai tentar se adaptar a essas adversidades que o meio impõe. Tem muita luz, tem pouca luz, está calor, está frio. O nosso corpo vai sempre respondendo, sobretudo aqui pelas aferências e eferências viscerais. Obviamente, as aferências e as eferências somáticas também são importantes. É o conjunto aqui, não dá para viver só com uma, ou não dá para dizer qual é a mais importante. Todos esses componentes têm o seu grau de importância e para o funcionamento adequado, tanto do organismo quanto do sistema nervoso periférico, eu preciso de todos. Continuando, como eu havia falado, os aferentes viscerais gerais, eles inervam apenas os órgãos centrais. Por exemplo, o coração, intestino, fígado, útero, como a gente vai ver detalhadamente. Então vamos ver tanto os aferentes viscerais quanto os eferentes. Em relação aos eferentes viscerais gerais, eles inervam os órgãos centrais, parasimpático e simpático, e a periferia seriam a pele e os vasos sanguíneos, que são aqueles tecidos que se distribuem por todo o corpo.
e o simpático tem predominância nisso, como a gente vai ver. Obviamente que o parasimpático pode e de fato inerva alguns vasos, mas como a gente vai ver, quem é o grande responsável pela inervação de vasos é o simpático. Então assim nós temos os dois grandes sistemas. Nós temos o primeiro sistema chamado de parasimpático, é o sistema, como o próprio nome diz, parasimpatos. Ele vai ao lado do simpático e ele está responsável sobretudo nos estados de descanso e digestão. Aí a atividade parasimpática nesses dois estados predomina. E nós temos o simpático. Uma curiosidade interessante é que esses nomes, simpático e parasimpático, eles foram colocados muito antigos lá por Galeno. Eles foram denominados justamente porque o simpático, patos, quer dizer emoção. Simpatos, aquele sistema que é ativado junto com as emoções. Então é a porção do sistema nervoso que é responsável pela geração daquilo que se vê durante uma resposta emocional. Então, se eu estou numa resposta emocional, eu estou me tremendo, eu gaguejo, eu suo, é um estado de excitação. A resposta emocional é uma resposta estressora, é uma resposta de luta ou fuga. Então o simpático foi denominado baseado nisso, simpatos, aquele sistema que vai junto com as emoções. E o parasimpático ele vai ao lado das emoções, quando as emoções estão de escanteio, estão de lado. E aí o nome ficou até hoje, eles são chamados de parasimpático e simpático. Como eu tinha falado, o simpático está responsável pela reação de luta ou fuga. E aí nós temos a predominância desses dois grandes sistemas nessas situações. Aqui é só para mostrar o aspecto básico do padrão de distribuição dos neurônios no sistema nervoso autônomo. Nós temos, sobretudo, dois neurônios em série. Nós temos esse neurônio aqui, que é chamado de neurônio pré-ganglionar. Ele é constituído, obviamente, corpo celular, axônio e terminal do axônio. E aqui nós temos o neurônio pós-ganglionar. É uma distribuição em série. Esse neurônio pré-ganglionar, ele sai do sistema nervoso central e ele para num gânglio. E este neurônio pós-ganglionar, ele sai de um gânglio e vai para um órgão periférico, que são os dendritos, só para relembrar mesmo. Em relação à morfologia macroscópica, nós temos a seguinte distribuição. Aqui é a medula, essa porção aqui periférica é a substância branca, essa porção mais cinza, obviamente, é a substância cinzenta. A substância cinzenta ela é constituída de vários cornos ou colunas. Aqui nós temos dois neurônios mostrados aqui. Temos esse neurônio aqui, que é um neurônio somático, é um neurônio motor, parte lá daquele sistema que eu acabei de explicar, que é um eferente somático motor. Ele sai dos cornos ventrais, cornos dorsais, cornos ventrais e os cornos intermédio-laterais. Alguns cornos mostrados aqui. O corpo celular de um eferente motor somático, ele sai dos cornos ventrais, da medula, ele sai pela raiz ventral, que é essa estrutura aqui, e ele vem, passa pelos gânglios, e ele vai fazer sinapse lá no músculo estriado esquelético. É o nervo que eu falei que inerva o músculo estriado esquelético, que promove a motricidade. É a porção somática motora do sistema nervoso periférico. Aqui nós temos o neurônio pré-ganglionar do sistema nervoso autônomo. No caso, como aqui a gente está na medula, a gente está falando provavelmente de um neurônio simpático. Aí ele vem, o neurônio pré-ganglionar manda suas fibras, sai também pela raiz ventral, passa pelos nervos espinhais e vai, e entra aqui no ramo comunicante branco e pode fazer sinapse num gânglio. Nesse caso aqui, a gente está falando realmente de um neurônio pré-ganglionar simpático. Então ele vai fazer sinapse nos gânglios simpáticos. Aqui está mostrando uma cadeia
de gânglio paravertebral. Ó, ele fez sinapse aqui nesse gânglio, ou ele poderia fazer sinapse em um gânglio mais longe da medula. Aqui no caso um gânglio pré-vertebral. E aqui do gânglio sai o neurônio pós-ganglionar. Aqui nesse caso, ó, o neurônio pós-ganglionar está na cadeia paravertebral e dele sai o neurônio pós-ganglionar, que sai pelo ramo comunicante cinzento, ó, e vai até um órgão ou um músculo liso e vai fazer o que o simpático quer que ele faça. Resumindo, os neurônios pré-ganglionares do simpático saem das colunas ou cornos intermédio-laterais da medula, passam pela raiz ventral, passam pelo nervo espinhal e passam pelo ramo comunicante branco para fazer sinapse com os neurônios dos gânglios, os neurônios ganglionares. Ao fazerem sinapse, os neurônios pós-ganglionares saem do gânglio, aqui no caso do gânglio paravertebral, saem dos gânglios através do ramo comunicante cinzento e vão para os seus órgãos inervados. É basicamente essa a dinâmica da morfologia macroscópica do sistema nervoso simpático, sobretudo. Nós temos aqui o simpático nas duas de cima e o parasimpático na de baixo. Notem que o neurônio pré-ganglionar aqui, ó, ele é mielinizado, ou seja, a condução aqui é muito mais rápida. Novamente, ó, sai pela raiz ventral, ó, passa pelo nervo espinhal e vai fazer sinapse no gânglio. Aqui está um gânglio, provavelmente um gânglio paravertebral ou pré-vertebral. Do gânglio sai o neurônio pós-ganglionar e vai fazer sinapse nos órgãos-alvo. Aqui nós temos o mesmo simpático, ó, mesma coisa, neurônio pré-ganglionar saindo, raiz ventral, só que aqui nós temos uma inervação direta de uma glândula, aqui no caso a adrenal. A adrenal, mais precisamente a medula da adrenal, tem essa exceção de receber uma inervação direta de um neurônio pré-ganglionar. Até porque as células da medula da adrenal, chamadas de feocromócitos ou células cromarfins, elas são como gânglios modificados. Elas derivam da mesma origem embriológica do que os gânglios normais. Esses gânglios aqui, ó, os gânglios paravertebrais, pré-vertebrais, ou os gânglios intramurais do parasimpático, todos eles derivam das cristas neurais, que se desprega lá da neuroectoderme, lá do período embriológico. Os feocromócitos que formam a medula da adrenal, eles atuam como gânglios modificados. Isso é tão evidente até no conteúdo de mediadores químicos que eles secretam. A medula da adrenal secreta quem? Adrenalina e noradrenalina. Muito semelhante aos neurônios pós-ganglionares do simpático, que secreta apenas noradrenalina. Relembrando, os neurônios pré-ganglionares são mielinizados e os neurônios pós-ganglionares são amielinizados. Sempre, sempre. Indo para o parasimpático, eles saem, ó, das colunas também laterais, passam pela raiz ventral, os neurônios, ó, e vão até o gânglio. A diferença aqui é que os gânglios do parasimpático, como a gente vai ver, eles estão em locais diferentes do simpático. E aí o simpático, e aí eles vão mandar projeções para os órgãos-alvo também do parasimpático. Nós vamos ver isso mais detalhadamente. Uma outra figura mostrando quase a mesma coisa, ó, no sistema nervoso somático, nós temos neurônios grandes e mielinizados, numa distribuição que nós só temos um neurônio, apenas um neurônio. Esse neurônio aqui é chamado de neurônio motor alfa ou motoneurônio, que é o neurônio responsável por sair lá dos cornos ventrais, ó, e ir inervar o músculo esquelético. Esse neurônio aqui, ele está sob julgo, ou seja, sob controle do córtex motor primário. O córtex motor primário vai mandar informações controlando este neurônio aqui, e este neurônio vai realizar a função de controlar o músculo. Então, quando eu penso em me mover, quando eu penso em falar,
quando eu penso em expressar qualquer comportamento motor somático, este neurônio aqui é o que é ativado pelos neurônios lá do córtex motor primário, que estão no giro pré-central do córtex frontal. É isso que nós temos em relação ao sistema nervoso somático. Interessante também frisar que esses neurônios aqui, ó, eles secretam acetilcolina. Eles vão secretar acetilcolina, ou seja, são neurônios colinérgicos. E os receptores aqui são receptores nicotínicos. Vamos também abordar isso em detalhes. Em relação ao sistema nervoso autônomo, nós temos, ó, a divisão simpática e a divisão parasimpática, como eu frisei. Na divisão simpática, quase todas as figuras vão mostrar sempre dois padrões. O primeiro, o normal, que é o neurônio pré-ganglional inervando o gânglio, jogando acetilcolina, e o neurônio pré-ganglionar inervando diretamente a medula da adrenal, e a medula da adrenal secretando seus dois mediadores. E a divisão parasimpática fazendo a mesma coisa. Vamos colocar mais uma figura só para eu explicar melhor. Novamente, a via motora somática, um neurônio muito comprido e liberador de acetilcolina. O receptor que eu havia comentado do músculo esquelético é o receptor nicotínico. Nós temos, ó, a via parasimpática e a via simpática em relação ao sistema nervoso autônomo. Aí nós temos a fibra pré-ganglionar simpática. Prestem muita atenção agora, que isso são detalhes muito importantes. A fibra pré-ganglionar parasimpática secreta acetilcolina, assim como a fibra pré-ganglionar simpática. Então, todas as fibras pré-ganglionares, quer sejam parasimpáticas, quer sejam simpáticas, elas secretam acetilcolina. Os receptores dos neurônios que estão no gânglio, tanto os gânglios do parasimpático quanto os gânglios do simpático, são receptores nicotínicos. Então, pensou em receptor nos gânglios, são receptores colinérgicos nicotínicos, ou seja, são receptores nicotínicos da acetilcolina. Aí nós temos as fibras pós-ganglionares do parasimpático que liberam acetilcolina. Agora, os receptores dos órgãos-alvo, notar que eles mudaram. Agora são receptores muscarínicos. Eu não tenho receptor nicotínico nos órgãos-alvo do parasimpático. Eu não tenho, eu só tenho receptores muscarínicos. O único órgão-alvo que tem receptor nicotínico, mas não é do parasimpático, é do somático, são os músculos estriados esqueléticos. Então, os músculos estriados esqueléticos expressam o receptor nicotínico. Já o coração, por exemplo, o intestino ou os vasos, quando são inervados pelo parasimpático, eles expressam o receptor muscarínico em vez do receptor nicotínico. Já nos gânglios eu tenho os receptores nicotínicos. É importante frisar também que nos gânglios eu tenho outros receptores. Eu também tenho receptor muscarínico no gânglio. Eu também tenho receptores adrenérgicos no gânglio. Eu também tenho outros receptores, como de sininas, como de neuropeptídeos. Eu tenho receptores variados nos gânglios. Porque os gânglios eles são locais de processamento de informação. Mas assim, se a gente pensar em termos de predominância e de função principal, são os receptores nicotínicos os mais importantes nos gânglios. Então é importante a gente frisar e entender isso e reter essa informação. Em relação às vias simpáticas, como eu havia falado, as fibras pré-ganglionares vão liberar, obviamente, acetilcolina também, atuando nos receptores nicotínicos também. E aí nas fibras pós-ganglionares, eu tenho os receptores adrenérgicos para os neurônios que liberam noradrenalina, obviamente. Mas nem todos os neurônios do simpático eles liberam noradrenalina. A grande maioria deles sim, 98% deles sim. Mas existem algumas exceções. Quais são essas exceções? São os músculos piloeretores, as glândulas sudoríparas e os vasos sanguíneos do músculo estriado esquelético. Esses três locais,
eles são inervados pelo simpático e eles expressam receptores de acetilcolina, porque nesses locais o simpático libera acetilcolina. Alguns vasos do músculo estriado esquelético, não são todos que o simpático vai liberar acetilcolina, mas a inervação de alguns vasos do músculo esquelético, o simpático libera acetilcolina e causa vasodilatação lá. Em relação à adrenal, já havia falado, os neurônios pré-ganglionares do simpático inervam a medula e o receptor expresso na medula, como eu falei que as células da medula são semelhantes a gânglios, elas expressam o mesmo receptor. Então o receptor aqui também é nicotínico. Os receptores dos feocromócitos da medula da adrenal expressam também os receptores nicotínicos. Então esse neurônio do simpático joga acetilcolina, a medula da adrenal percebe e responde secretando noradrenalina e adrenalina. Então é uma resposta combinada. Outra coisa importante de se frisar em relação aos aspectos anatômicos é como a gente pode ver aqui, ó, os neurônios pré-ganglionares do parasimpático, eles são maiores, ó, do que os do simpático. Existem algumas exceções, mas de maneira geral, de regra geral, o tamanho das fibras pré-ganglionares do parasimpático é bem maior do que os das fibras pré-ganglionares do simpático. Assim, as fibras pós-ganglionares do parasimpático são menores do que as fibras pós-ganglionares do simpático. Isso se deve a um fato muito simples que até a figura mostra. Os gânglios do simpático, ó, eles estão mais próximos da medula. Aqui, ó, tem SNC, é a medula, é a porção da medula do sistema nervoso central. Então, como os gânglios do simpático estão mais próximos da medula, os neurônios pré-ganglionares são menores e os neurônios pós-ganglionares são maiores, é lógico. Outra coisa aqui para a gente tentar entender, quando a gente estuda, é bom a gente sempre se perguntar o porquê das coisas, sobretudo para a gente fixar o conhecimento de maneira mais lógica e mais racional. Porque, por exemplo, todas essas informações que eu falei aqui, ó, que a fibra pré-ganglionar libera acetilcolina, tanto do parasimpático quanto do simpático, que os receptores dos gânglios são nicotínicos, que a fibra pós-ganglionar do parasimpático libera acetilcolina, ou que as fibras pós-ganglionares do simpático liberam noradrenalina, se você não entender bem por quê, amanhã, depois da manhã, daqui uma semana, se você fizer essa pergunta a você mesmo, você não vai saber responder ou vai ter dúvidas. Será que o neurotransmissor do neurônio pré-ganglionar é acetilcolina ou noradrenalina? Você vai ter duas opções. Quando você entende os porquês, essas dúvidas elas acabam. Então eu vou tentar, ao longo do curso, ir explicando o porquê das coisas. O curso ele é extenso justamente porque eu vou explicando todos os porquês. Ó, eu estou aqui falando há quase 40 minutos, basicamente as mesmas coisas, mas eu estou tentando explicar os porquês, os fundamentos. Então vamos lá. Ó. Por que que o neurotransmissor dos neurônios pré-ganglionares, tanto do parasimpático quanto do simpático, é a acetilcolina? Porque tem que ser. É uma resposta óbvia. Agora vamos, por que tem que ser? Vocês lembram que eu tinha falado que os neurônios pré-ganglionares, eles são mielinizados? Se eles são mielinizados, o potencial de ação ele vai mais rápido aqui do que aqui. Então eu tenho uma informação. Esses neurônios eles são mielinizados, justamente para a condução de informação aqui ser rápida. Se eu quero rapidez, eu tenho que trabalhar com uma rapidez aqui também. Aí requer um nível de compreensão um pouco maior, porque eu também tenho que saber o que é o receptor nicotínico. Isso eu iria falar mais na frente, mas qualquer coisa, se vocês não sabem ainda a definição ou o que é o receptor nicotínico, vocês continuam a aula. Quando eu falar bem direitinho o que é o receptor nicotínico, os tipos de receptores nicotínicos, vocês voltam aqui e tentam já com esse conhecimento mais ampliado, entender isso que eu estou falando agora. Mas eu vou falar previamente agora. Os receptores nicotínicos, eles são ionotrópicos.
os receptores muscarínicos, eles são metabotrópicos. Os receptores ionotrópicos, eles são canais iônicos. Os receptores metabotrópicos, aí eles podem ser receptores acoplados à proteína G, receptores tirosina quinase. Aqui no caso, os receptores muscarínicos são receptores acoplados à proteína G. A função, digamos assim, maior dos receptores ionotrópicos é uma função ou eles excitam ou eles inibem. Eles são canais. Então, ou eles despolarizam ou eles hiperpolarizam. Os muscarínicos, eles obviamente também têm ações excitatórias ou inibitórias. Porém, eles também têm outras ações mais complexas de regular. Eles mudam o metabolismo, mas no final das contas também vai ser uma ação de excitação ou inibição em relação a um certo fenômeno. Ou eles ativam a síntese de glicose ou eles inibem. Ou eles ativam a síntese de glicogênio ou eles inibem. Ou eles ativam a contração muscular ou eles inibem. Ou eles ativam a secreção de uma glândula ou eles inibem. Só que a maneira que eles fazem isso que é diferente, os receptores metabotrópicos. Os receptores nicotínicos, os receptores ionotrópicos, eles servem para respostas rápidas. Então, quando eu tenho uma resposta rápida, aqui eu quero uma contração muscular rápida, então eu coloco o receptor nicotínico. A comunicação nos gânglios, elas requerem a comunicação nos gânglios, ou seja, entre o neurônio pré-ganglionar e o neurônio pós-ganglionar, ela tem que ser rápida. Então eu tenho que colocar um receptor que seja rápido. Então eu só posso colocar um canal. Logo, o único, se eu levar em consideração que eu estou analisando apenas dois neurotransmissores, a acetilcolina e a noradrenalina, o único desses dois neurotransmissores que poderia ser eleito para aparecer aqui, é a acetilcolina, porque ela é o único neurotransmissor que tem um receptor canal. A adrenalina ou a noradrenalina não tem receptor canal. Os receptores da adrenalina, ou os alfa ou os beta, eles não são canais. Então, a noradrenalina não poderia ser jamais um neurotransmissor aqui. A dopamina também não poderia ser, a histamina também não poderia ser, a serotonina poderia ser, porque a serotonina tem receptores canais. Então, qualquer neurotransmissor que não tenha um receptor que é um canal, ele não poderia ter sido eleito para cá. No caso, a acetilcolina foi a escolhida. E o receptor dela, obviamente, que não poderia ser muscarínico, porque é um receptor mais lento. Assim, o entendimento, para a gente sempre lembrar que o neurotransmissor daqui é a acetilcolina, daqui que eu digo é o neurônio pré-ganglionar, tanto do simpático quanto parasimpático, é a finalidade dessa transmissão aqui, entre o neurônio pré e o neurônio pós-ganglionar, que é uma finalidade de ação rápida. Esse neurônio tem que ativar esse com rapidez. Assim, o neurotransmissor que tem a ação mais rápida dos dois, tanto da nora quanto da acetilcolina, é a acetilcolina. E o receptor que é mais rápido dos receptores colinérgicos é o nicotínico. Então, o único neurotransmissor possível é a acetilcolina. O único receptor possível é o nicotínico. É assim que a gente tem que pensar. Então, pode passar um ano, você nunca vai esquecer, porque você entende a finalidade do funcionamento das coisas. As coisas são como são, não de maneira aleatória. Elas são como são, porque elas foram construídas, projetadas para essa finalidade. A evolução foi lapidando essa construção. Então, os receptores selecionados pela seleção natural para estar aqui foram os nicotínicos. O neurotransmissor selecionado aqui foi a acetilcolina. Então, a fisiologia, assim como a farmacologia, como a patologia, como tudo, ela tem uma lógica. Quem não tem muita lógica é a anatomia, porque a anatomia são nomes que o ser humano colocou. Obviamente que tem uma lógica subjacente. Por exemplo, quando você pega algum nome, aorta, entendeu? Tem alguma lógica em certos nomes, mas tem outros que são completamente aleatórios. Mas vamos voltar aqui. Então, o neurotransmissor
dos neurônios pré-ganglionares só podia ser a acetilcolina, o receptor só podia ser o nicotínico. Agora, por que que o neurotransmissor do parasimpático é a acetilcolina? Aí não tem uma lógica em si. Poderia ter sido a noradrenalina, poderia, mas foi a acetilcolina. E aí o receptor aqui já não pode ser mais o nicotínico, porque quando se trata de órgão, tirando o músculo esquelético, não interessa muito rapidez, e sim controle. Por exemplo, você tem o coração. Se o coração tivesse receptores nicotínicos de acetilcolina, o parasimpático não poderia controlar ele muito bem. Por quê? Porque como o receptor nicotínico ele só manda despolarizar, logo o parasimpático ele só poderia controlar parcialmente, no sentido de, se o coração tivesse apenas receptores ionotrópicos, o coração ou bateria muito ou bateria pouco. Eu não teria gradação. Com os receptores metabotrópicos no coração, os receptores tanto muscarínicos quanto beta-1 adrenérgicos, o coração ele pode bater, por exemplo, 70 batimentos, 73, 78, 85, 90. Se fossem apenas receptores ionotrópicos, o coração só poderia funcionar em alguns estados de batimento. Por exemplo, ou ele bateria 60, ou ele bateria 30, ou ele bateria 90, ou ele bateria 120. Por exemplo, de 30 em 30. Eu não teria uma resposta gradativa. O que acontece aqui na via motora, eu posso ter uma resposta gradativa, apesar de ter um receptor ionotrópico. Mas é porque a distribuição de inervação aqui é o que permite. Eu posso botar mais ou menos força no músculo esquelético, não por causa do receptor. Mas, claro que o receptor influencia, né? Mas eu estou falando, é mais por causa da quantidade de fibras mobilizadas. Se eu quero muita força, eu mobilizo mais fibras motoras esqueléticas. Se eu quero menos força, eu mobilizo menos fibras. Então aqui a força, a tensão de força, está relacionada com a quantidade de fibras mobilizadas, que obviamente está relacionado com a quantidade de fibras que eu inervo. Já aqui não, a inervação é mais limitada. Então o receptor exerce um papel muito importante. Por isso que os muscarínicos, ou todos os metabotrópicos, falando de outros neurotransmissores, foram os receptores eleitos para os órgãos. Você não tem canal nos órgãos. Eu estou falando canal dependente de ligante, nesse caso aqui, né, os receptores ionotrópicos. É claro que no músculo liso você tem um canal de cálcio, voltagem independente. Você tem outros tipos de canais. Mas você não tem um canal regulado por um ligante de controle tônico sobre o órgão. Então era basicamente isso. Em relação a esse entendimento de finalidade, os neurônios pós-ganglionários do simpático jogam noradrenalina, atuando nos seus receptores tanto alfa quanto beta. E como eu tinha falado também, os receptores aqui são nicotínicos. Por quê? Porque eu preciso de uma resposta rápida. Eu preciso da medula da adrenal jogando noradrenalina e adrenalina em resposta a uma inervação simpática. Não confundir, é uma inervação simpática, neurônio pré-ganglionar jogando acetilcolina, atuando no receptor nicotínico na medula da adrenal, que vai causar a liberação de nora e adrenalina. Aqui seria a organização geral do padrão de inervação. Notem, os gânglios simpáticos, a maioria deles estão aqui, Notem, que a maioria dos gânglios simpáticos estão aqui, nas cadeias paravertebrais. O simpático está desse lado esquerdo e o parasimpático está desse lado direito. Aqui são os gânglios paravertebrais e aqui são os gânglios pré-vertebrais. Nós temos o celíaco, o mesentérico superior, o mesentérico inferior, que são os gânglios que inervam muitas vísceras. Das cadeias paravertebrais partem muitos neurônios pós-ganglionares. Por isso que eu tinha dito, neurônio pré-ganglionado simpático é curto, porque o gânglio está bem aqui, paravertebral, ou seja, ao lado das vértebras, ao lado da medula. Então, o neurônio pré-ganglionar sai daqui e já vai para cá, E daqui, ele vai
e daqui, ó, ele vai para o seu órgão-alvo. Por isso que a fibra pós-ganglionar tem que ser grande. O parasimpático, os seus núcleos dos neurônios pré-ganglionares, ou eles estão no tronco encefálico, ou eles estão na medula sacral. E eles estão muito longe dos seus órgãos. Ó. Então, por exemplo, ó, o gânglio do neurônio pré-ganglionar que inerva o coração, ele está no próprio coração. Então, o vago, por exemplo, ó, do núcleo motor dorsal do vago sai o neurônio pré-ganglionar, ó, vem, faz sinapse no coração, nos gânglios chamados de gânglios intramurais, porque eles estão nos muros, nas paredes dos órgãos. Aqui no caso do coração tá quase que no pericárdio. Aí faz sinapse com o neurônio pós-ganglionar, aí do gânglio intramural parte a fibra pós-ganglionar, que vai inervar aqui no caso o átrio em relação ao coração. Mesma coisa é com os outros órgãos. Ó. Olha o tamanho da fibra pré-ganglionar parasimpática, é grande e vai inervar os diferentes órgãos. Assim nós temos uma divisão em relação à origem dos núcleos dos neurônios pré-ganglionares. Os neurônios pré-ganglionares do simpático, eles partem da medula, sobretudo entre os segmentos T1, torácico primeiro, e lombar segundo. Então eles são chamados de tóraco-lombar. É por isso que o sistema nervoso autônomo simpático também é chamado de sistema nervoso tóraco-lombar, porque os núcleos dos neurônios pré-ganglionares partem dos segmentos T1 a L2 da medula. Já em relação ao parasimpático, os que partem do tronco partem desses núcleos aqui. Ó. Nós temos o núcleo do terceiro nervo craniano, do oculomotor, chamado de Edinger-Westphal. Nós temos os núcleos salivatórios, nós temos os núcleos ambíguos e nós temos o núcleo motor dorsal do vago. Aqui é a porção craniana, ou seja, a porção que sai de dentro do crânio do parasimpático. E são 4 nervos cranianos que fazem isso. O oculomotor, o facial, o glossofaríngeo, o vago. São esses 4 nervos que fazem esse papel do parasimpático. E também nós temos uma porção sacral do parasimpático, que os núcleos estão entre os segmentos S2 e S4, lá da porção sacral da medula. Dito isso, são alguns conhecimentos que nós temos que saber sobre o sistema nervoso simpático, obviamente o parasimpático também, mas vamos começar falando do simpático, para entendê-lo de maneira detalhada, de maneira abrangente, de maneira ampla. Então nós temos que saber sobre os gânglios, sobre os neurotransmissores, sobre os receptores. Temos que ter em mente que o sistema nervoso simpático ele é um sistema de desgaste, ele é um sistema de luta ou fuga. Então, como eu falei, nós temos que entender bem a finalidade das coisas. Então, se você pensar que o sistema nervoso simpático foi projetado para essa finalidade de luta ou fuga, para essa finalidade de ser um sistema que mobiliza energia para a gente ou lutar ou fugir, já meio que inconscientemente, que de maneira lógica, vem os seus efeitos. Se eu tenho que lutar ou fugir, e o simpático é responsável por isso, obviamente que o simpático só pode gerar, em relação ao coração, taquicardia. Porque eu preciso do coração batendo mais rápido para bombear mais sangue. Bombear mais sangue para quê? Para os músculos e para o cérebro. Para os músculos, se eu quiser correr, ou para o cérebro, se eu quiser pensar. De qualquer maneira, tem que ser para os dois locais. Então, o cérebro e os músculos estriados esqueléticos, eles são o centro da resposta simpática. Eu falo centro, é que todas as ações periféricas do simpático vão visar suprir de energia o cérebro e o músculo. Então a taquicardia é para quê? É para aumentar o débito cardíaco,
o débito cardíaco vai aumentar a pressão arterial vai aumentar o fluxo sanguíneo no músculo estriado esquelético e no cérebro. Eu vou causar midríase. A midríase não tem essa finalidade maior em relação aos músculos e nem ao cérebro, mas a midríase, que é a dilatação da pupila, faz você perceber melhor o ambiente. Você consegue ver melhor as potenciais ameaças do meio. Então, quando a pupila dilata, a luz entra mais, obviamente, e você consegue perceber melhor o seu entorno. Claro que se a pupila dilatar demais, você pode até comprometer a visão, mas é uma midríase moderada, mas ela melhora a visão periférica, melhora a possibilidade de visualizar ameaças do meio. O simpático vai causar também broncodilatação. Por que ele vai causar broncodilatação? Com a broncodilatação, eu diminuo a resistência à ventilação. Logo, quando eu diminuo a resistência, eu aumento a quantidade de ar que eu consigo respirar. Logo, eu aumento a quantidade de ar nos alvéolos. Logo, eu oxigeno mais o sangue. E o oxigênio não é um dos substratos energéticos que a gente precisa. Nós precisamos basicamente de oxigênio e glicose. O substrato, propriamente dito, é a glicose. O oxigênio é apenas o aceptor final de elétrons. Estou falando aqui que ele é um substrato energético, no sentido de que precisamos dele para gerar um catabolismo oxidativo. Então, para eu quebrar glicose, eu preciso de oxigênio. Não é o oxigênio que vai quebrar a glicose, não. O oxigênio só vai receber os elétrons que vão ser tirados da glicose e no processo eu vou produzir NAD/FAD e pela fosforilação oxidativa eu vou produzir ATP. E aí o ATP é a energia, digamos assim, armazenada de fato para ser utilizada. Então a broncodilatação, em última instância, ela visa a oxigenação do músculo esquelético e do cérebro. O quarto passo seria a glicogenólise. O que é a glicogenólise? É a quebra do glicogênio. Então eu vou quebrar o glicogênio. O simpático inervando o fígado, ele vai causar quebra do glicogênio. Ele vai ativar a glicogênio fosforilase e essa glicogênio fosforilase vai desencadear lá o processo de quebra de glicogênio. Aí o glicogênio vai ser quebrado em glicose, a glicose vai ser liberada pelo fígado para o sangue, visando o quê? Chegar no músculo estriado esquelético e no cérebro. Então a glicogenólise hepática, mediada pelo simpático, visa alimentar o músculo estriado esquelético e o cérebro. A sudorese. A sudorese ela é uma resposta porque como o corpo está na iminência de ou lutar ou fugir, ou seja, eu vou usar muito músculo estriado esquelético. E quando a gente usa muito músculo estriado esquelético, quando a gente corre, quando a gente anda muito rápido, quando a gente sobe uma escada ou muitas escadas, nós vamos suar. Por quê? Porque com a contração muscular, nós vamos gerar calor. E esse calor vai para a pele e a sudorese é um dos mecanismos de termorregulação. Então o corpo já se antecipa, o simpático já se antecipa dizendo, olha, eu sei que eu vou contrair muito músculo, porque eu estou nessa situação de desgaste, de luta ou fuga. Então, para a temperatura não aumentar demais e eu entrar num quadro de hipertermia, eu vou ativar as glândulas sudoríparas e elas vão promover um quadro de sudorese. Aí a água vai evaporar e vai levar este calor embora, digamos assim. Um outro efeito interessante é a parada na digestão. Para o simpático, não importa nessa situação de desgaste, nessa situação de luta ou fuga, para o simpático não é legal você estar digerindo alguma coisa. Até porque, para essa situação, a energia mobilizada para a digestão, para ele é uma perda de tempo. Tanto que ele vai contrair os vasos das vísceras, os vasos do intestino, os vasos do mesentério. Ele vai contrair, porque ele não quer sangue no mesentério, ele não quer sangue no leito esplâncnico, ele quer sangue no leito muscular esquelético e no cérebro. Por isso que ele também vai contrair os vasos do rim,
você vai urinar menos, ele dá uma parada na urina, ele dá uma parada na digestão, porque ele quer toda a energia do corpo mobilizada, centrada no músculo esquelético e no cérebro, justamente para a gente ou lutar ou fugir, que para as duas escolhas eu preciso desses dois órgãos citados trabalhando de maneira máxima, de maneira otimizada. Uma outra ação é o aumento da frequência respiratória. Tanto a broncodilatação quanto a frequência respiratória vão visar a melhora da oxigenação do sangue. Obviamente tem outros efeitos, eu coloquei aí, digamos assim, os principais. Como eu falei, tanto a diminuição da filtração glomerular, quanto a retenção urinária, o simpático ativado, ele inibe a micção. O parasimpático promove a micção, o simpático inibe a micção. Nós temos isso daí. Então, o simpático ele mobiliza todo o corpo para esse fim. Então, vamos aqui. Dilatação da pupila, como eu havia falado, inibe a secreção salivar, broncodilatação, aqui tem broncoconstrição, broncodilatação, mas promove, sobretudo, a broncodilatação, vasoconstrição na periferia. Então, o leito mesentério, o leito renal, o leito esplâncnico e o leito da pele vão sofrer vasoconstricção pelo simpático, taquicardia, sudorese, inibição do peristaltismo, inibição da secreção gástrica, piloereção, que também é uma resposta junto com a sudorese para regulação da temperatura, inibição da secreção pancreática, produção e liberação de glicose hepática, como eu havia falado, pela glicogenólise, vai causar secreção de adrenalina e noradrenalina, relaxamento da parede da bexiga, como eu tinha falado, vai inibir a micção e ejaculação. A ejaculação é uma resposta sexual que não tem a ver com essa resposta de luta ou fuga que eu citei. Assim, o simpático ele tem uma resposta generalizada, é uma resposta global, justamente pelo padrão, ó, os gânglios estão aqui do lado. Então, assim que os neurônios pós-ganglionares saem do gânglio, eles têm um mundo de possibilidades de inervação. Já os neurônios do parasimpático, como a gente vai ver, a resposta deles são mais locais, porque eles não têm essa possibilidade abrangente também. Os gânglios já são nos órgãos. Então, sobre o simpático, era esses conhecimentos. Não esquecer, quando eu quiser lembrar das ações do simpático, eu tenho que pensar nas respostas ou na resposta de luta ou fuga. Então, vai causar taquicardia, midríase, broncodilatação, glicogenólise, sudorese. Tudo para, como eu falei, alimentar o músculo esquelético e o cérebro. Coração também, né? As coronárias são dilatadas, o fluxo coronariano também aumenta, justamente porque o coração vai trabalhar mais. Então era basicamente isso. E em relação aos gânglios do simpático, como eu tinha falado, vou só citar alguns. Nós temos dentro das cadeias pré-vertebrais, que são aquelas que estão antes da medula, nós temos o celíaco, o direito e o esquerdo. Nós temos os aórticos renais, nós temos os gânglios mesentéricos, o superior e o inferior. E dentro das cadeias paravertebrais, nós temos os cervicais, que é o superior, médio e inferior. Nós temos os torácicos, nós temos os cérvico-torácicos, que eles são a junção do cervical inferior e do primeiro torácico, também conhecido como gânglio estrelado. Nós temos os gânglios lombares, nós temos os gânglios sacrais e nós temos os gânglios ímpares, ou gânglio ímpar, que é o coccígeo. E também temos alguns gânglios proximais. Como eu havia falado, eles se distribuem ao longo de T1 a L2, assim como os núcleos dos neurônios pré-ganglionares simpáticos. Os neurônios, como eu tinha falado, aqui é só para mostrar em mais detalhes, nós temos essa distribuição. Aqui é na medula de T1 a L2. Esses neurônios aqui, ó, eles são os neurônios pré-ganglionares, como eu havia falado. Novamente mostrando e frisando que eles são, ó, mielinizados. Os receptores aqui são os receptores nicotínicos e o neurotransmissor aqui é a acetilcolina. Acetilcolina, que está mostrando a adrenal, obviamente, ó, e os gânglios. Esses neurônios que partem dos gânglios são chamados de neurônios pós-ganglionares.
Aqui representa as cadeias de gânglios simpáticos. Aqui representa alguns gânglios colaterais ou pré-vertebrais. E aqui representa as adrenais, sendo aqui ó, as células da medula da adrenal, chamadas de células cromafins. Então nós temos essa dinâmica aí. Em relação ao parasimpático, os mesmos conhecimentos básicos nós temos que saber. Onde estão os gânglios, quais são os neurotransmissores, quais são os receptores. Nós temos que saber que o parasimpático é um sistema de conservação, é um sistema de descanso. Então, a mesma coisa pode ser aplicada aqui ao parasimpático. Se para eu entender as ações do simpático, eu tenho que entender a finalidade da resposta simpática, logo associá-la à luta ou fuga, eu tenho que entender a finalidade, a essência da resposta parasimpática. Então vamos lá. O que o parasimpático quer? O parasimpático ele é um tipo de sistema nervoso autônomo que evoluiu para conservação de energia. Então, quando um animal, incluindo a gente, come uma refeição, o parasimpático é ativado. Porque é o seguinte, nós não obtemos nutrientes do ambiente de maneira constante. O que eu digo de maneira constante é, nós não estamos constantemente absorvendo nutrientes. Absorvendo, que eu digo, é do ambiente em geral. Por exemplo, se eu quiser absorver um nutriente, eu tenho que comer. Os animais, eles têm que buscar um alimento. Um leão só come se ele caçar, matar e pegar o alimento. Eu só vou comer se eu for na cozinha e fazer uma janta, ou comprar, ou pedir para minha mãe fazer, alguma coisa assim. Então nós não obtemos alimentos constantes, apesar de nós termos que comer todo dia. Mas o que eu quero dizer é isso, que nós temos períodos que ora estamos comendo, ora estamos em jejum. Ora comemos, ora estamos em jejum. E é justamente para esse período de jejum, ou também chamado de estado interdigestivo, que o parasimpático evoluiu. Então, quando a gente come, o parasimpático pensa o seguinte, opa, tá vindo nutriente aí. Eu não sei quando este organismo vai ingerir nova remessa de nutriente. Então, eu vou armazenar o máximo de nutriente que eu puder. É por isso que ele é o sistema responsável, digamos assim, pela digestão. Ele controla o intestino, o peristaltismo do intestino, a secreção do intestino e do estômago, justamente para tentar fazer com que aquele excesso de alimento seja armazenado. Então, se eu ingerir uma alta concentração de glicose, o parasimpático vai se responsabilizar por ajudar aquela glicose a ser absorvida e, ao ser absorvida, também transformá-la, por exemplo, em glicogênio, que é uma reserva, e em gordura. É por isso que o parasimpático modula a secreção de insulina. Então, quando ingerimos carboidratos, o simpático está envolvido com uma porcentagem da secreção de insulina. E aí, essa insulina vai fazer o quê? A insulina é o principal hormônio anabólico do corpo. A insulina é a principal encarregada em pegar carboidrato, promover a absorção de carboidratos pelas células, sobretudo quem? O tecido muscular esquelético e o tecido adiposo. Então, a glicose vai entrar na célula e lá ela tem dois destinos. Ou ela vai ser oxidada na glicólise, ou ela vai ser armazenada em glicogênio. Se eu tiver um excesso de glicose, eu vou produzir muito glicogênio. Mas chega um momento que todo o glicogênio foi reposto. Aí, a partir daí, este excesso de glicose vai virar gordura. A célula vai produzir muito acetil-CoA. Essa acetil-CoA vai ser juntada com outras acetil-CoAs, vai ativar a ácido graxo sintase, e aí eu vou ter a produção desses ácidos graxos, e depois eles serão esterificados na forma de triacilgliceróis e depositados no tecido adiposo. Assim, a glicose pode gerar gordura, pode gerar lipídio, bem como o glicogênio.
Então, dito isso, que a função do parasimpático é digerir, conservar aquele excesso de energia, ela vai causar bradicardia, porque ela não quer você trabalhando muito, o coração trabalhando muito. Então, eu comi, dei uma sentadinha, dei uma deitadinha, os olhos estão em miose, não tem nenhuma ameaça ali agora, posso descansar em paz, vai causar broncoconstrição, não tem necessidade de eu oxigenar o sangue, não tem necessidade de eu aumentar o volume respiratório, ele vai promover a glicogênese, que é a síntese do glicogênio, ele vai aumentar a motilidade do TGI como um todo, vai diminuir a frequência respiratória e outras funções como promover a micção, promover a defecação, ereção, que é uma função reprodutora, mas... Então, os alvos do parasimpático são bem variados também, mas todos com uma finalidade de conservação de energia, ou pelo menos a maioria, né? A ereção não tem uma finalidade de conservação, tem uma finalidade de perpetuação da espécie. Assim, a ação do parasimpático é uma ação mais local, mais funcional. Eu tenho essa dicotomia aí. Reiterando, o simpático serve para mobilizar energia para eu sair de uma situação adversa. O parasimpático serve para mobilizar energia para ser armazenada. Então, o simpático pega essa energia e usa para sair de um estresse, de uma situação estressora. O parasimpático pega essa energia e usa para armazenar. Quando eu falo essa energia, sobretudo são os nutrientes. O simpático vai pegar a glicose e oxigênio e vai quebrar, e vai oxidar, e vai promover catabolismo. O parasimpático vai pegar a glicose, vai pegar oxigênio e vai promover anabolismo. Vai promover a conservação dessa energia. Em relação aos gânglios parasimpáticos, eu já tinha discutido, gânglio ciliar, gânglio óptico, gânglio submandibular, o facial, o oculomotor, o vago, eles vão inervar diversas estruturas, que o componente sacral, que vai inervar a parte mais terminal das vísceras, sobretudo aquela porção ali já próxima ao ânus, e os reflexos em relação à ereção peniana também. Assim, em relação aos neurônios parasimpáticos, nós temos a seguinte distribuição. Aqui também é saindo ou da medula, né, no caso se for sacral, ou dos núcleos dos nervos cranianos, se for cranial. Esse é o neurônio pré-ganglional grande, liberando acetilcolina no gânglio receptor nicotínico. Esse neurônio aqui é chamado de neurônio pré-ganglionar, como eu havia falado. E esse neurônio aqui pequenininho, porque ele já está no órgão, é chamado de neurônio pós-ganglionar. Lembrando, esse gânglio está na parede do órgão inervado. Logo, ele é chamado de gânglio intramural. Ele é chamado de gânglio intramural. Aqui uma tabelinha para relacionar os diferentes núcleos do parasimpático, como eu havia falado. Os craniais, nós temos o núcleo do terceiro nervo craniano, o oculomotor. Ele sai do núcleo de Engel-Westphal. O gânglio dele é o gânglio ciliar. E ele controla o esfíncter da pupila e os músculos ciliares. Controlando o esfíncter da pupila, ou músculo longitudinal, ele causa contração da pupila, ele causa miose, isso aqui é a miose. Controlando os músculos ciliares, ele causa a acomodação visual para perto, ele melhora a visão para perto. O núcleo do sétimo nervo craniano, também chamado de facial, ele sai do núcleo salivatório superior, e ele pode ir tanto pelo gânglio pteropalatino, e ele pode ir tanto pelo gânglio pterygopalatino, quanto pelo gânglio submandibular. Quanto o gânglio pterygopalatino inerva a glândula lacrimal. O gânglio submandibular inerva as glândulas salivares. Aí eu tenho a secreção de lágrimas e a estimulação da salivação. Quanto ao núcleo do nono nervo craniano, também chamado de glossofaríngeo, ele sai do núcleo salivatório inferior, faz sinapse do gânglio óptico, o neurônio pré-ganglionar, e do gânglio óptico vai para a glândula parótida, estimulação da salivação também.
Quanto ao 10º nervo craniano, também chamado de vago, ele pode partir tanto do núcleo ambínguo quanto do núcleo motor dorsal do vago. Quando ele parte do ambínguo, ele vai para o plexo visceral torácico, vai inervar o coração e vai causar bradicardia. Quando ele parte do motor dorsal do vago, ele pode ir tanto pelo plexo visceral torácico quanto pelo plexo paravertebral e vai inervar a amplitude de vísceras torácicas e abdominais que o vago inerva. E aí ele vai, sobretudo, estimular o peristaltismo e a digestão, e em relação ao pulmão ele vai causar broncoconstrição, ou seja, vai causar diminuição vai causar constrição das vias aéreas. Em relação ao sacral, os núcleos vão sair dos córneos laterais do segmento S2 ao S4, através dos nervos esplâncnicos pélvicos, e passando pelo plexo paravertebral, vai inervar as vísceras pélvicas, e lá vai ter tanto controle sobre a bexiga, controlando sobretudo a promoção da micção, o parasimpático aumenta a micção, os segmentos mais inferiores do intestino, como o próprio ceco, o reto ali promovendo a defecação, e algumas funções sexuais, como a inervação lá dos vasos dos corpos cavernosos, promovendo a ereção peniana. Era isso em relação ao primeiro tópico do módulo 1. Agora vamos ao tópico 2, bases fisiológicas do sistema nervoso autônomo.